Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme O Bicho de Sete Cabeças, protagonizado pelo Rodrigo Santoro, novinho, cabeludo, do ano 2000. Eu acredito que se você é estudante de psicologia ou formando em psicologia de uma universidade federal, possivelmente você já assistiu esse filme, né? Eu costumo brincar com os meus amigos dizendo que esse filme faz parte da tríade, né? Bicho de Sete Cabeças, o documentário Holocausto Brasileiro e o filme Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. A maioria dos estudantes de psicologia de Universidade Federal já assistiram esse filme e possivelmente já escreveram algum trabalho sobre eles. O filme, como começar a falar sobre esse filme? Conta a história de Neto, mas antes de falar sobre o filme é importante avisar o seguinte: o filme é baseado num livro, né, O Canto dos Malditos, autobiográfico, mas na trama ali eles mudam algumas coisinhas, mas o enredo do filme em si trata-se de um assunto que eu vou abordar nesse vídeo. Conta a história de Neto, né, um adolescente ali pelos seus 17 anos de idade, não possui uma relação tão legal com o pai e ele acaba sendo internado numa clínica psiquiátrica. Aí você pensa, mas qual foi o motivo, né, para o Neto ser internado? Ele era um esquizofrênico? Ele tinha algum distúrbio mental? Ele foi diagnosticado com algum tipo de transtorno? Ele estava com alguma condição assim que a família já não tinha mais forças para poder lidar com aquilo e acabou internando o rapaz? Não. O motivo foi um baseado. Então, assim, ele foi praticamente internado numa clínica psiquiátrica, contra a vontade dele, obviamente, por intermédio dos pais, né? Os pais do Neto o internaram, muito mais o pai dele do que a mãe, né? Mas, enfim. No filme, a diretora, né, expõe vários tipos de violência que esse jovem sofre, né? Desde medicação excessiva, deixando ele dopado, ou colocando ele na mesma ala de pacientes psiquiátricos, sendo que ele em momento algum foi considerado, diagnosticado como um paciente com algum distúrbio ou transtorno, né? É importante salientar o seguinte: o filme se passa numa década, num período ali meio que na ditadura, né? Então existia dentro daquela sociedade, digamos assim, uma política de higienização. Aí você pode estar se perguntando, Daniel, mas essa palavra tá muito estranha, muito complicada. Se você assistiu o documentário Holocausto Brasileiro, falando sobre o hospital lá de Barbacena, você possivelmente vai se lembrar que nos hospícios não eram internados somente doentes mentais. Eu vou colocar doentes mentais aqui entre muitas aspas. E louco também em muitas aspas, né? Muitas prostitutas foram internadas, homossexuais também foram internados, pessoas que, tipo assim, moradores de rua, gente que era considerado rebelde. Então, assim, eles colocavam tudo dentro dessas clínicas, misturados ali com pacientes psiquiátricos também. Aqui no filme não é diferente, né? O Neto, ele entra em contato com pacientes psiquiátricos e ele passa, inclusive, pelo eletrochoque, né? Que o Carrano, né, o autor do livro, relata isso muito bem em seu livro. Mas eu gostaria de pontuar com vocês aqui algumas questões em relação a esse filme. Imagine o seguinte: se ao invés do Rodrigo Santoro como protagonista, fosse o Lázaro Ramos. Vou repetir. Tenta imaginar, ao invés do Rodrigo Santoro, o Lázaro Ramos. Por que eu estou falando isso? Majoritariamente dentro das clínicas psiquiátricas, dentro daquele período, a maioria dos supostos pacientes eram negros. Então, olha só, no filme O Bicho de Sete Cabeças, um rapaz branco, de uma família ali, né, vamos colocar a classe média baixa, é internado numa clínica psiquiátrica por conta de um baseado. Assim, no filme,
o Neto gosta bastante de fumar, né? No livro ele relata que ele já usou outros tipos de drogas e tal, mas o filme ele dá uma ênfase a esse ponto, né? Do tipo, olha, foi por conta de um baseado que ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Por que eu estou trazendo essa provocação para vocês aqui? No filme, o Rodrigo Santoro é branco. Um garoto branco, adolescente, de classe média baixa, vamos colocar dessa forma, que é internado numa clínica psiquiátrica por conta de um baseado. Um dos pontos altos do filme é o seguinte: quem decide por ele não é ele, é a família. Tipo, a família que interna o Neto. Por quê? Na época, o Neto usar maconha, droga, na cabeça do pai dele e também daquela sociedade ali, ele era visto como uma possível, eu não vou dizer nem possível ameaça, mas sabe a lógica de higienização que eu acabei de falar para vocês? O Neto se enquadrava dentro desse grupo de marginais, de maconheiro, de drogado, de bandido. Então, assim, essa parte da sociedade que naquela época, e ainda até hoje, né, as pessoas costumam ver como a escória, eram tudo lançados para essa clínica psiquiátrica. Então, assim, além dessa lógica de higienização, não sei se você já leu, acredito eu que sim, né, em algum momento da sua vida, se você já leu a Bíblia, mas tem, na época que se passa a passagem do profeta com Naamã, que tinha aquelas feridas, né, que ele pede para entrar no rio e se banhar não sei quantas vezes, os leprosos naquela época, eles eram isolados. Então, assim, eles não conviviam com as pessoas, né? Eles eram isolados, viviam, tipo, sei lá, na montanha. Tipo, eles ficavam isolados da cidade, né? Do convívio das pessoas comuns, digamos assim. Os loucos, para a nossa sociedade, são os leprosos, entre aspas, da saúde mental. Tipo, ninguém quer conviver com um louco. Mais uma vez, o Neto não era um louco, não era considerado um louco, mas trazendo a discussão para o campo, para esse campo que nós estamos conversando hoje, o louco seria essa espécie de um leproso de uma doença, não um leproso de uma doença mental, mas se tratando do psiquismo, seria quase que como um leproso, né? Tipo, ninguém quer viver perto, ninguém quer conviver com um louco. Por quê? Porque essa pessoa dita louca tem atitudes e comportamentos e discursos que para a nossa sociedade a maioria não aceita, não faz parte do que entendemos como normalidade. Vou te dar um exemplo. Você entra dentro de um ônibus. A maioria das pessoas que estão dentro de um ônibus tem apenas um pensamento: quero chegar logo no meu destino. Então a pessoa está mexendo ali no celular, ela está coloca uma música no fone de ouvido. Se entra algum passageiro e começa a falar alto demais, você já acha isso meio inconveniente. Essa pessoa, você pode não achar essa pessoa uma louca, mas se essa pessoa começa a falar um discurso assim muito desconexo do que nós entendemos como um discurso coerente, como assim um discurso coerente? Um exemplo. Olha, eu acordei hoje de manhã, tomei banho, fui na padaria, comprei pão, esqueci de comprar o leite, eu voltei na padaria, comprei o leite e tomei o meu café da manhã, que foi Nescau, pão com manteiga. Esse discurso que eu acabei de dizer para vocês tem uma coerência, né? Eu saí de casa, tomei banho, escovei o dente, fui lá, comprei o pão, voltei e tomei meu café. Se você escuta o seguinte discurso: olha, eu levantei, saí de casa e encontrei na esquina o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou comigo que, na verdade, o Lula não é o Lula. O Lula é um impostor, é um reptiliano. Que durante a eleição, o Lula verdadeiro foi morto e foi substituído por esse reptiliano, que está tentando implantar o comunismo no Brasil. Depois disso, eu encontrei o Silvio Santos, ele não morreu. Você escutando esse discurso, você vai ter suas desconfianças ali em relação à coerência dos fatos, se aquilo dali é verdade ou não. Se você escuta esse mesmo discurso dentro de um ônibus, você vai dizer assim: esse cara é maluco.
Esse cara é maluco que está falando isso, que o Lula não é o Lula, que o Lula na verdade é um reptiliano, que o Lula verdadeiro foi morto e foi substituído e tal, e está tentando implantar o comunismo no Brasil, não sei o quê. Você vai encontrar nesse discurso, dentro da sua ótica, incoerências. Na nossa sociedade, nós lidamos dessa forma com os ditos loucos, assim. Os seus comportamentos são incoerentes e incongruentes e incoerentes de acordo com a nossa ótica do que consideramos normal. Vou repetir. Os comportamentos dessas pessoas ditas loucas são incoerentes e incongruentes com o que nós, enquanto sociedade, estabelecemos como normal. Por exemplo, sair andando na rua gritando não é algo que consideramos como normal. Se uma pessoa está na rua gritando, você já vai ficar, ué, mas o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Será que ela está com um surto ou algo assim? Outro exemplo. Na nossa sociedade, foi estipulado que o normal é usar roupas. Nós precisamos usar roupas para nos aquecer, né? Para cobrir a nossa nudez. Se você está andando na rua e encontra um homem andando pelado, correndo pelado, isso é algo que aflige, né? Que infringe a ordem social, né? Essa ordem social / moral também, né? Olha, você não pode ficar pelado, isso é atentado ao pudor. Você já reparou que as pessoas, quando comentam sobre os ditos loucos, vem sempre carregado um discurso do tipo, ele é louco, tipo, ele rasga dinheiro. Já ouviu essa expressão? Louco rasgar dinheiro? Preste atenção nessa frase, o louco que rasga dinheiro. Você, enquanto sujeito, tem uma consciência, você enquanto sujeito não louco, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Eu acredito que todo mundo está um passozinho da loucura. Mas enfim, você enquanto sujeito não louco, quando se vê diante de uma situação X, olha, aconteceu uma coisa com você e tal, aí você age de uma forma Y. Quando essa pessoa, que não é um sujeito que você considera como são, entre muitas aspas, ou como uma pessoa não louca, se ela age de maneira Y, você acha essa pessoa doida, maluca. Então, assim, existe essa lógica de higienização na nossa sociedade, né? Existe essa lógica, essa compreensão, na verdade, essa visão de ver o louco como um sujeito que tem comportamentos e atitudes que são e estão incoerentes e incongruentes no que a nossa sociedade estipulou como normal, né? E também enxergamos os loucos, muitas das vezes, como leprosos, né? Tipo, existe uma tentativa aqui de exclusão, de tipo assim, tirar mesmo esses loucos do nosso convívio, e também de exílio. Então, olha só, exclusão, exílio, higienização social. Olha só esses 3 pontos aqui que a maioria das pessoas que são a favor da internação costumam acreditar, né? Tipo, tirar o louco do convívio. Por quê? Ninguém quer conviver com um louco. Né? De acordo com a nossa sociedade, a pessoa que é louca, ela não deve ser... ela não deve receber um tratamento adequado. Olha a expressão que as pessoas usam. Tratamento humanizado. O que deveria ser o mínimo. Esses pacientes que foram internados, né, e continuam sendo internados em clínicas psiquiátricas, as pessoas não veem eles mais como pessoas, como indivíduos, como sujeitos. Eles foram esquecidos, excluídos, foram mortos simbolicamente. A própria família, a partir do momento que uma pessoa, naquela época, era internada, era uma morte simbólica. Então, assim, a pessoa passava, muitas das vezes, por tratamento de eletrochoque, isso, inclusive, está no filme Um Estranho no Ninho, né? O final do personagem do Jack Nicholson,
é muito triste por isso, né? Pela lobotomia e tal. Então, assim, além dessa lógica que eu acabei de trabalhar com vocês aqui, existe também uma lógica cruel, assim, tipo, não, essas pessoas não devem conviver com a gente, né? Elas devem ser excluídas, elas devem ser exiladas do convívio social. Se você colocar algumas entrevistas no YouTube, ou documentários, né, sobre o Carrano, você vai ver que, tipo, ele morreu pobre, né? Tipo, não, a maioria das pessoas pensa assim, o cara vendeu não sei quantas cópias e tal, pô, as editoras comiam 80%, 90%. Então, assim, ele era um militante ativo, né, da luta antimanicomial, mas foi uma pessoa que, quando saiu do hospital psiquiátrico, continuou com problemas de relacionamento, né? Não era uma pessoa fácil de lidar, obviamente, né? Tipo, tenta imaginar uma pessoa que passa anos da vida dela dentro de uma clínica psiquiátrica, sendo dopada de remédio o tempo todo, passando por procedimentos desumanos e cruéis como o eletrochoque, convivendo com pacientes psiquiátricos. É impossível a pessoa não sair com sequela. Então, assim, hoje em dia, muita gente que foi internada e que saiu aqui, entre aspas, para fora, continua com o lá dentro, né, do hospital psiquiátrico, dentro da própria cabeça. Por isso que hoje em dia os ATs, né, os acompanhantes terapêuticos, né, se você é da psicologia, possivelmente você conhece. E os CAPs, por exemplo, são dispositivos excelentes. Por quê? Eles trabalham exatamente nisso, nessa reinserção ou na inserção. Reinserção é se esse sujeito nunca conviveu muito tempo em sociedade e passou a maior parte da vida internado, né? Do tipo, de ocupar os espaços, sabe? Um supermercado, ir numa fila e pedir uma carne e esperar a fila ali no caixa e pagar, ir num banco, ir numa universidade, ir numa praça, num shopping. Tipo assim, os espaços onde nós, pessoas, entre aspas, normais ocupamos, os ditos loucos, entre aspas, também têm direito. Por quê? A nossa sociedade é uma sociedade, eu costumo brincar, neurótico-cêntrica, né? Então, assim, consideramos erroneamente que a estrutura dita normal é a neurose. A psicose está para o lado dos loucos, que devem ser internados, e a perversão está do lado dos perversos, que devem ser mortos. Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade neurótico-cêntrica, né? Tudo aquilo que é diferente da neurose, como a psicose e a perversão, deve ser excluído, deve ser exilado, deve ser eliminado, deve ser extinguido, né? Esse é outro ponto também que diversas vezes eu já trouxe aqui no canal, né? Essa ideia hierárquica que as pessoas costumam ter das estruturas clínicas. A neurose é o menos pior, ou a neurose é o dito normal. Não. Neuróticos têm sim, eu não vou dizer nem capacidade, mas podem sim cometer atos cruéis, hediondos, perversos. Neuróticos podem sim enlouquecer, entre aspas. Neuróticos podem sim surtar. Então é uma visão muito equivocada achar que, por exemplo, nos CAPs e nas clínicas psiquiátricas, 90% que está ali é um psicótico. Não. Há inúmeros neuróticos obsessivos ali. Histéricas também. Basta você ler Freud. É impossível uma pessoa que lê O Homem dos Ratos e O Homem dos Lobos, se essa pessoa está lendo esses dois casos com DSM do lado, ela vai dizer, nossa, se esses dois aqui estivessem nos dias de hoje, eles seriam possivelmente internados, como loucos. E não eram psicóticos, segundo Freud, né? Já numa leitura lacaniana, O Homem dos Lobos está pro lado de uma psicose do que de uma neurose obsessiva. Mas por que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês? Porque muitas das vezes nós, enquanto psicanalistas, temos esse movimento, né? De achar que quem está numa clínica psiquiátrica, quem está internado, é somente psicótico. Não. Há muitos neuróticos ali também. Porque essa ideia da loucura aqui, né? Do louco como aquele que rasga dinheiro,
né? Do louco como aquele paranoico ali e tal, do louco como aquele que fala sozinho. Então, assim, isso é, eu acho muito engraçado essa ilusão que o neurótico tem de que ele fala e o outro escuta e entende o que ele está falando. Tipo, a linguagem por si só é um tropeço, né? Tipo, eu digo A, você entende B, diz que eu disse C, quando na verdade nem eu sei se eu falei A ou se eu quis dizer A realmente. Então, assim, nós, enquanto neuróticos, temos essa ilusão, né, que acreditamos fielmente, de que nós falamos com o outro. Então, quando a gente vê uma pessoa falando sozinha, a gente pensa que essa pessoa é doida, que essa pessoa é maluca. Mas isso tem a ver com o quê? Com a nossa ótica, com a visão pelo qual nós enxergamos o mundo, né? Aqui, enquanto neuróticos, né, entre aspas, né, tomando dentro dessa discussão que eu estou trazendo para vocês, a lente pelo qual enxergamos o mundo, o véu pelo qual cobre o mundo, é a fantasia. Na psicose, não é a fantasia, né? Então, assim, eu já gravei inúmeras aulas aqui no canal sobre psicose, através do filme Uma Mente Brilhante, através da própria psicose do Alfred Hitchcock, mas não é o foco do vídeo falar sobre a estrutura da psicose em si, mas da internação. Então, assim, desse movimento de internar o louco, de excluir o louco, de exilar o louco, de uma sociedade que quer higienizar, né, os ditos loucos do nosso convívio, né? A violência que essas pessoas sofrem dentro desses hospitais psiquiátricos, a morte simbólica e subjetiva dessas pessoas, é um assassinato simbólico, cara. Se você parar para pensar, é um assassinato simbólico que fazem com essas pessoas. O descaso que o Estado tem e que a própria sociedade tem com essas pessoas, a falta de acompanhamento psicológico, como é que eu posso dizer, decente para essas pessoas, o desleixo, né, dos profissionais naquela época ali. Muitos daqueles enfermeiros nem eram enfermeiros formados, eram funcionários que medicavam ali os ditos loucos, tipo, se esse aqui tá se batendo demais ou tá batendo nos outros, você dá essa pílula aqui vermelha. Se ele tá falando sozinho e batendo a cabeça na parede, você dá essa pílula aqui azul. Ou se ele tá andando demais e mordendo os outros, você dá essa pílula aqui azul. Eles não tinham formação nenhuma. Então, assim, era um lugar que, como que eu posso dizer? Não era um centro de tratamento. Era uma prisão. Então, assim, eles estavam presos ali. Qual era o crime? E qual foi o crime que eles cometeram? Para pensar nisso. Tipo, qual é o crime que uma pessoa com um determinado transtorno mental ou um diagnóstico como esquizofrenia ou psicose cometeu para sofrer esse tipo de penalidade, de punição, assim? Porque é uma punição. Qual o crime que eles cometeram? O neto do filme, o crime dele foi um baseado. O crime dele foi um baseado, assim. E olha que, como eu disse anteriormente, o neto era um garoto branco, de classe média baixa, que foi preso por conta de um baseado. Tenta imaginar se nessa história ele fosse um homem negro, morando numa favela, só com a mãe ou com a avó, pobre. O que teria acontecido com ele? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o nosso próximo filme. O filme Bicho de Sete Cabeças está disponível na Netflix e também no YouTube.